Olá a todos, aqui é Helder de Araújo, de novo com vocês, canal Luz no Fim do Túnel, hoje dia 23 de fevereiro de 2024, é uma sexta-feira, agora é por volta de 6 horas e 39 minutos da matina em São Paulo, capital. Estamos na Zona Sul e aqui está mais ou menos quente, nublado, por volta aí de 28 graus Celsius. Falaremos hoje sobre alguns assuntos no nosso canal de livre informação, livre pensamento e livre expressão. Canal de mídia alternativa, de mídia independente. Canal novo, diário, sobre assuntos gerais, sobre geopolítica, política, atualidades, cultura, artes em geral. Olha só que coisa triste, mais um brasileiro é abatido na Ucrânia. É um vexame aí o fato de tantos brasileiros irem para a Ucrânia lutar contra o futuro do Brasil. Por quê? O futuro do Brasil se encontra na multipolaridade. E essa multipolaridade, não só do Brasil, mas da humanidade, né, só pode ser alcançada pelas transformações internacionais que foram deflagradas aí com a operação militar especial na Ucrânia. Quanto a essa pessoa, sabe-se que não era uma pessoa assim muito boa, né? Fratricida, né? Matou o próprio irmão. Fugiu do Brasil para ir matar os irmãos russos, né? Até porque ucranianos e russos são irmãos, né? Lá também é uma luta fratricida, né? O maior vexame é a gente ver páginas e canais aí de análise militar, de análise geopolítica, né, especializados em likes e informações falsas sobre a Rússia. A munição está acabando, o Putin está com câncer, a Rússia vai colapsar, os russos não têm como combater porque eles não sabem lutar, os oficiais são incompetentes, as armas do Ocidente são milagrosas, a Ucrânia está vencendo, a Rússia usa equipamentos obsoletos da Segunda Guerra Mundial, a Rússia não tem aviões, a Rússia não tem superioridade aérea, o ucraniano é o melhor soldado de todos os tempos e daí para baixo, né? Ou seja, um conjunto de mentiras aí, né? Hoje no mundo militar, esses tipos de canais, né? O que essas páginas fazem é um trabalho de mercenarismo, não diretamente, mas de uma maneira discreta. São agências de mercenarismo. Elas convencem você de que ganhar dinheiro fácil na Ucrânia é uma barbada, né? Você só tem que saber pegar uma arma, né? E ir para lá, né? Então eles recrutam, organizam a remessa de brasileiros para lutar contra o Brasil na Ucrânia. Como? Através de informações falsas. E o Estado brasileiro não intervém nisso. É uma atividade privada aí. E não é só aqui no Brasil. Por exemplo, essa semana aí no Uruguai, ofereceram aí 3.300 euros para quem for lutar na Ucrânia. No fim de tudo, isso mostra aí uma indigência intelectual, psicológica e moral, né? E a fragilidade cultural de uma comunidade aí diante dessas influências malignas que emanam aí do centro de produção de armas e desse consenso democrático do Ocidente. Ou seja, não se deixe enganar. Pessoal, falou-se muito sobre Holocausto, né? Muito sobre o Holocausto essa semana, por causa da fala controversa aí do Luiz Inácio Lula da Silva, lá no Oriente Médio. Mas olha só, o genocídio e o Holocausto são velhos conhecidos da raça humana. E, inclusive, grandes genocídios nos tempos recentes. Acredito que os maiores genocídios que o homem já praticou foram praticados no século XX e agora continua a se praticar no século XXI. Século XIX também. Mas assim, não é que tinha genocídio na antiguidade, tem genocídio hoje. Por exemplo, lá no Congo belga, os belgas mataram assim milhões de congoleses. Assim, 10, 15 milhões. Assim, números absurdos. Por exemplo, os ingleses, os indianos mortos pela ação dos ingleses na Índia
assim, é da ordem de dezenas de milhões. Assim, em 40 anos de imperialismo inglês, colonialista brutal na Índia, você pode ter tido perdas aí da ordem de centenas de milhões de mortos. Não é só que o cara é abatido, é preso. Não, assim, por exemplo, a fome de Calcutá, né, causada aí pelo querido Winston Churchill, né, foi uma coisa proposital. Né? Você tomar as terras, tomar a agricultura, tomar os cereais dos indianos ali, daquela região, seja lá por que motivo for, mas você pode causar aí milhões de mortes, simplesmente por tirar deles os seus meios de produção, os seus meios de subsistência, ou mudar aquela forma de economia, que é uma economia assim ancestral, para um modo de economia britânico, por exemplo. E as pessoas simplesmente não têm como sobreviver e acabam morrendo de fome, de doença, de inanição, das mais diversas situações, né? No Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos eles eliminaram aí uns 4 milhões de vietnamitas. O número de nativos que foram eliminados na América do Norte, né, na época da ocupação do Velho Oeste, pelos gringos, pelos yankees, é da ordem de milhões. Não se sabe ao certo. É um número que pode variar de 1 a 100 milhões. Quer dizer, é uma loteria também, a maneira como os demógrafos jogam com os números. Mas oficialmente são 2 milhões de nativos. Né? Muçulmanos e árabes mortos pelos Estados Unidos no século XXI, estou falando guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, é da ordem aí de 4, 5 milhões. Só no Iraque foi uma mortandade imensa de civis. Veja a quantidade de chineses mortos pelos japoneses lá na época da Primeira Guerra Mundial. O número oficial é 25 milhões de chineses. Não vou nem falar das guerras do ópio. Né? Chineses, pode ter morrido aí 20 a 30 milhões de chineses nas guerras do ópio. Foram 2 guerras do ópio. Foram perpetradas pelo Império Britânico dentro da China. A colonização ibérica aqui na América, né? Sobretudo na América Hispânica, porque morreram muito mais índios na América Hispânica do que no Brasil. Né? Acredita-se que morreu mais ou menos 70 milhões de mortos pela colonização ibérica na América. Eu não estou falando lá da época dos incas, né, dos maias, dos astecas. Eu estou falando assim, depois que começou a colonização ibérica, né, depois que a América foi descoberta, e após 1500, né? Então, o que é genocídio, pessoal? Genocídio é o extermínio deliberado de um povo, seja por causa de diferenças étnicas, diferenças nacionais, diferenças raciais, diferenças religiosas, diferenças culturais, por interesse político, ou simplesmente por um interesse geopolítico. Parece que o termo foi criado aí, genocídio, por Rafael Lemkin, em 1944. Ele combinou a palavra grega, né? Palavra grega, genos, de onde vem gene, genética, também pode significar genos, geração, raça, povo, com o sufixo latino saedo, genocídio, sídio, cedo, caedo, é o ato de matar uma raça, um povo. É um termo assim inventado, né? Mas assim, é um fenômeno bastante conhecido. Holocausto tem sido utilizado para denominar o fenômeno de destruição sistemática, a perseguição, a exclusão socioeconômica, né? Também você gerar a pobreza, né? É também uma forma de genocídio. A expropriação, por exemplo, dos meios de subsistência, como, por exemplo, quando os ingleses estavam fazendo não só os ingleses, os americanos também, quando faziam as plantations, ou quando eles faziam as cercas, os cercamentos, lá no início da Revolução Industrial, eles expropriavam as terras dos camponeses, cercavam, né, e você era obrigado a ceder as suas terras e a trabalhar para a nascente indústria. Então foi um processo brutal aí, né, de posse da terra, de posse dos meios de produção
e de posse do tipo de produção que se ia ter. Por exemplo, então o negócio agora é criar carneiro para termos lã. Então você tinha que abandonar todas as suas culturas de subsistência e passar a criar carneiros naquele cercado. Então, sim, é um trabalho forçado. O trabalho forçado também é uma forma de genocídio, né? Ou de holocausto. Então ocorre todo tipo de situação assim penosa, trabalho forçado, tortura, viver em guetos, ser exterminado lenta ou rapidamente. Tudo isso são sinônimos de genocídio. O Oxford English Dictionary, em 1833, já tinha o Oxford English Dictionary. Descreveu os massacres humanos de Luís VII, foi o ascendente lá dos Luíses, né? Luís XIV, XV, XVI, né? E usou o termo holocausto para descrever os massacres humanos do Luís VII, lá na França, né? Nesse mesmo século, aí no século XIX, o The New York Times usou o termo holocausto para descrever o massacre dos armênios pelos turcos otomanos. Também as perdas humanas aí foram imensas. As vilas, os vilarejos, as cidadezinhas eram simplesmente destruídas e queimadas, e os habitantes eram executados. No início do século XX, também você teve o genocídio turco, né, na Anatólia. Os armênios é um povo que tem sofrido muito com esse problema do genocídio. Na etimologia grega, você tem holocaustos. Holo significa todo. Por exemplo, holístico, uma filosofia de saúde, de medicina holística, é que considera o corpo como um todo. Rolo, né? Então você tem holocausto. Causto significa cáustico, quente, queimado. Então você queima tudo. Significa assim, oferta de sacrifício queimado. Algo queimado oferecido ao Deus. Por exemplo, o Deus lá do Velho Testamento, ele adorava assim que lhe oferecessem carne queimada. Aquilo era assim um aroma para ele, uma coisa que ele adorava, né? Quando se aproximava a Segunda Guerra Mundial, os jornais se referiam à guerra como o segundo holocausto. A primeira guerra foi o primeiro holocausto, né, e a Segunda Guerra foi o segundo holocausto. Portanto, se tiver uma terceira guerra mundial, ela será o terceiro holocausto. Depois vai ter o quarto, quinto, sexto, sétimo, não sabemos, né? Temos assim, então, que muito antes da palavra genocídio ser cunhada, holocausto era uma das principais formas de designar o mesmo fenômeno social. Então, como nós vimos aí, o genocídio ocorre em variadas dimensões quantitativas em vários continentes, em vários povos, em várias épocas. Já o termo holocausto, ele serviu assim para designar o mesmo problema antes mesmo do termo genocídio, né? No genocídio da Segunda Guerra Mundial, que vitimou o povo judeu, ciganos, negros, gays, deficientes, romenos, russos, testemunhas de Jeová, enfim, homossexuais, né? E muitos outros. A expressão holocausto foi novamente empregada, antes, durante e depois da guerra. Para os judeus, eles usam o termo Shoah, que significa calamidade. Se tornou um padrão, né, para designar o holocausto. A grafia com inicial maiúscula, o holocausto, the Holocaust, né, se aprofundou no Ocidente, reverberando a ideia de um evento designado para carregar esse termo, né? De toda forma, é importante frisar que esse debate surge aí pelo presidente do Brasil, né, após diversos chefes de Estado africanos, turcos e árabes, diante de vários, mais ou menos 77 países, que foi dito, né? Comparar o genocídio atual, feito em Israel contra o povo palestino, com aquele promovido pelos nazistas, simplesmente genocídio é genocídio. Aí não se está pensando na questão quantitativa. O Lula não usou o termo holocausto, né? Questionado sobre a decisão do governo brasileiro aumentar suas doações para a agência da ONU para refugiados palestinos, Lula criticou os líderes dos países que apoiam Israel, mas decidiu suspender as contribuições
para os refugiados palestinos, né? Então, assim, é um assunto que já deu o que tinha para falar. As previsões todas é que Israel vai ficar cada vez mais isolado, sobretudo o governo aí do Netanyahu, né? Que é chamado de Bibi, né? Veja aí um outro texto aí do economista americano Jeffrey Sachs, que também está na descrição do meu vídeo aí no blog, o blog Helder Araújo. O Jeffrey Sachs, ele foi inclusive um dos economistas lá da ascensão da Rússia, através da liderança do Vladimir Putin, né? Então tem um vasto currículo, né? E é um economista americano, hein? Ele falou o seguinte: se Israel corre uma ameaça existencial, é por causa da política que Israel promove. Falou, o que aconteceu em Israel, eu estou adaptando aqui a fala do Jeffrey Sachs, tá? O que aconteceu em Israel é que a política passou do pragmatismo ao messianismo. Quer dizer, então você deixa de lado o próprio exercício do governo dos homens por um messianismo fanático, neopentecostal aí, cabalístico, apocalíptico, messiânico, escatológico, né, do fim dos tempos, né? Israel caiu nas garras de um movimento religioso messiânico. Isso é real. Isso não é uma figura de linguagem, é literal, né? Os judeus nacionalistas religiosos em Israel adotaram a ideia de que Deus, no livro de Josué, prometeu toda a terra, incluindo a Palestina, de modo que qualquer compromisso ou retirada violaria a palavra de Deus. Quer dizer, então eu estou ocupando essa região aqui, não importa quem está aqui, Deus mandou eu fazer isso daqui. Então, se Deus mandou, tudo é justificado, né? Se você acredita assim, credulamente que isso daí está na Bíblia, e há muita controvérsia de que se isso realmente está na Bíblia, porque a Bíblia tem uma passagem que diz que sim e outra passagem que diz que não, e você escolhe aquela passagem que te interessa, né? Bem, isso é messianismo. Isso não leva à sobrevivência desse povo. Pelo contrário, isso leva ao desastre. Olha só, Israel não era assim, hein? Há 50 anos. Agora se tornou um extremismo. Veja o caso do gabinete aí, do Bibi. Veja, o Bibi é um extremista. Ele é tido como um supremacista. O ministro das Finanças, Smotrich, é um extremista, é um supremacista, é um fanático religioso também. O ministro do Interior, esse é um cara terrível, o Ben-Gvir, extremista, extrema direita. O ministro da Defesa, Galan, é um extremista, é supremacista, é racialista, é sionista. Estas são as pessoas comprometidas em não ter um Estado palestino, em hipótese alguma, né? Então você tem lá 7 milhões de palestinos e você quer o território deles. Quer dizer, é uma loucura isso. Mas é isso exatamente o que estão tentando fazer, né? Então é um desastre do ponto de vista humano, do ponto de vista físico. Você não pode ocupar dois corpos ao mesmo tempo no espaço, né? Você não tem dois corpos ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. É física. E é geopolítica, né? Ainda sobre o Jeffrey Sachs, veja só, ele é um economista norte-americano, conhecido como conselheiro econômico de diversos governos da Bolívia e de vários países que fizeram a transição de uma economia planificada no fim da Guerra Fria para o regime capitalista. Não só a Bolívia, mas Polônia, Estônia, Eslovênia e a própria Rússia após o fim da União Soviética. Bom, um outro ponto aí, que o chapéu de alumínio ele não sabe, ele não quer saber, mas eu vou contar aqui, veja só. Muitos dizem que o suplício dos palestinos começou há 75 anos atrás, na Nakba, que eu já fiz um vídeo aqui sobre a Nakba. Veja, não é bem assim, pessoal. Isso começou em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, há 110 anos atrás, né, com a dominação britânica sobre a Palestina. O imperialismo britânico impôs então uma ditadura militar aos palestinos. Ao mesmo tempo, ele dava uma total liberdade e um apoio total à minoria sionista, que já estava presente. Veja, não vamos nos esquecer, o Império Britânico foi gerido e criado, inclusive, por banqueiros sionistas. O mais famoso, aí vocês sabem, a família Rothschild, né? Mas você tem Goldsmith, você tem famílias poderosíssimas. Quem cuida da coroa britânica, da monarquia britânica, são os banqueiros sionistas ingleses, né? A alta maçonaria,
A alta cúpula aí do Banco Mundial, né, do BID, do BIS, do Banco Central, do Banco Centrais, fica tudo em Londres, né? Houve vários levantes aí contra essa situação dos palestinos, né? Houve, na verdade, uma verdadeira revolução na Palestina, em 1936, que foi reprimida da forma mais bárbara e brutal possível pelo imperialismo britânico. Houve dezenas de milhares de mortos, quando os palestinos se sublevaram lá em 1936. Durou de 1936 até 1939. Milhares foram presos e exilados. Isso daí é um genocídio, isso daí é um holocausto também. Os sionistas participaram diretamente e ativamente dessa repressão. E depois de 1948, foi a culminação da tomada da Palestina pelo imperialismo sionista. Como previsto pelos melhores analistas, a guerra de Israel contra a população civil palestina está escalando. A guerra está escalando. Nesse momento, ontem à noite, o Hezbollah bombardeou as colinas de Golã, ocupadas por Israel. Foi uma resposta ao bombardeamento sionista do sul do Líbano, há poucos dias. Né? Ontem à noite, o Hezbollah bombardeou colônias israelitas nas colinas de Golã, ocupadas. Vários edifícios cheios de gente foram destruídos. O Iron Dome falhou. Né? Para terminar o vídeo, pessoal, veja só. O representante chinês na Corte Internacional de Justiça, que está montada lá na África do Sul, para julgar o crime de genocídio perpetrado por Israel contra os civis palestinos, fez ontem uma vigorosa defesa do direito de resistência do povo palestino. Citando as resoluções da Assembleia Geral da ONU e de outras organizações internacionais, o Ma Xiaomin evocou a legislação internacional que respalda o direito dos povos de resistirem ao colonialismo e à ocupação e dominação estrangeira. Só que se pode prever, como uma conclusão do nosso vídeo de hoje, é que Israel está ficando cada vez mais isolado e o sul global está se unindo. Então vamos ver. Ontem também tivemos uma importante reunião aí do Lula com o Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Então vamos seguir em frente, pessoal, dando as notícias aí do dia. Não falarei hoje sobre política nacional, o vídeo já está com 23 minutos. Prestigiem o nosso canal. A mídia alternativa, ela vai te informar, ela vai te dar as notícias reais, sem o viés globalista, sem o viés sionista, sem o viés consumista, sem o viés americanista, né, sem o viés aí democrático e politicamente correto da mídia condenada, da mídia mainstream, da mídia globalista. Então prestigiem o canal alternativo, pessoal. É isso aí. Dá um like no vídeo, se quiser compartilhar, traga um seguidor para o canal. Ok, pessoal? Dê sugestões aí nos comentários. Se quiser me pagar um cafezinho, tá aí o meu Pix, que é o meu e-mail, na descrição do vídeo, sendo que tínhamos para hoje. Agradeço a atenção de todos. Até a próxima e fiquem com Deus.